és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor
queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre nós. Este dia é o dia do Senhor, dia que nos reunimos para cultuarmos o seu santo nome. E é nesta manhã que temos a oportunidade de fazer isso com todo o nosso coração, com toda a graça que Ele nos tem concedido. Por isso eu convido você, com alegria, para que possamos nos colocar em pé e façamos a leitura alternada do Salmo 146, abrindo este culto com a voz do Senhor para a nossa vida. Salmo de número 146. Passamos a leitura alternada e os irmãos do louvor possam estar nos ajudando na alternância juntamente com a igreja. Nos diz a palavra do Senhor: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Muito bem, eu vou pedir que... já está saindo aí, né? Muito bem. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aleluia. O Senhor reina e é a Ele que nós dedicamos nessa manhã este culto pelos méritos de Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que temos a oportunidade de adentrarmos a Ele através da oração. E façamos esta oração ao nosso Deus, uma oração de invocação, de adoração ao seu nome. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o Senhor, pelo seu Espírito Santo em nós. Nós te adoramos, Deus triuno, nós bendizemos ao Senhor. E pelos méritos do teu Filho Jesus Cristo, nós aqui estamos, Pai, diante, Senhor, de Ti, adentrando ao Santo dos Santos, para juntos, na comunhão dos irmãos, possamos oferecer ao Senhor um culto que seja agradável ao Teu nome, pelos méritos do Seu Filho. Assim, ó Pai, confiados de que o Senhor reina, de que o Senhor recebe o nosso culto, de que o Senhor habita no meio do seu povo. Assim, Senhor, humildemente, reverentemente, nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração, ó Pai, que é devida ao Teu nome. Tu és grande, Senhor, Tu és santo, Senhor, e nós Te adoramos, e nós Te bendizemos na beleza da Tua santidade. Recebe, ó Pai, o nosso culto para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, nós Te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 32 do nosso cenário, o Deus fiel. Adoremos, irmãos, a este Deus todo-poderoso. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Ao povo
lutas e segurança. Cada momento me guia, Senhor, e por mim, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu lindo favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O nosso Deus é fiel. Ele é fiel. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Diante de um Deus tão fiel, soberano, nós nos vemos numa condição de falhos, de pecadores. E contritos ficamos na sua presença. E ao ouvirmos a sua voz, como diz em 2 Crônicas 7, 14 e 15, somos chamados a um arrependimento. A Escritura nos diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O Senhor nos promete graça, o Senhor nos promete perdão, pois Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se houver entre nós arrependimento. E é nesse momento que temos a oportunidade de ouvirmos a sua voz, podermos curvar a nossa cabeça, reconhecendo os nossos pecados e confessar a Ele. Façamos esta oração silenciosa. Confesse ao Senhor os seus pecados nesse momento. E em seguida estarei orando ao Senhor. Pai, o Senhor nos promete perdão pelo arrependimento dos nossos pecados. O Senhor nos promete sarar a terra, sarar as nossas vidas. O Senhor promete, ó Deus, se houver arrependimento, se houver, ó Pai, no nosso coração a humilhação, o reconhecimento de orarmos e buscarmos o Senhor, se houver em nós o desejo de acertar o alvo mediante o seu Espírito em nós, então o Senhor nos promete ouvir, o Senhor nos promete perdoar, o Senhor nos promete sarar a nossa vida. O Senhor nos promete ainda que as nossas orações serão ouvidas. O Senhor nos promete, ó Pai, que o Senhor estará atento às nossas vidas. E aqui, ó Pai, confessamos ao Senhor. Cada um de nós confessou ao Senhor os seus pecados. E é crendo na Tua palavra, na Tua promessa, que nós nos apropriamos do perdão, que nós nos apropriamos da graça, que nós nos apropriamos crendo na Tua fidelidade. E assim nós te agradecemos pelo perdão alcançado, pelos méritos de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo perdão que o Senhor
tem nos concedido nesta manhã. Em resposta a esse bendito e gracioso perdão, nós, ó Pai, respondemos ao Senhor com gratidão, com louvor, em resposta à Tua fidelidade, em resposta, Senhor, ao Teu imenso amor, à Tua imensa graça e misericórdia para conosco, a qual exaltamos na pessoa do Teu Filho. Nós te agradecemos, ó Pai, por este perdão. Louvado e exaltado seja o Senhor. Que o Senhor fortaleça os nossos pés vacilantes, os nossos passos, para que possamos continuar sendo fiéis a Ti. Ó Pai, nós te bendizemos e queremos Te louvar nesse instante, com toda a nossa alegria, pelo perdão manifesto. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, em resposta à fidelidade do Pai, nós somos convidados a louvar ao Seu nome. Vamos nos colocar em pé e possamos louvar ao Senhor nesse momento. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, és bem-vindo em nosso meio. O Senhor se faz presente em nossas vidas. Louvemos ao nosso Rei, louvemos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. A esperança viva, a presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Declare que o Santo Espírito é bem-vindo em sua vida neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Esta é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Aleluia. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, o tesouro maior terá. Esta é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele a quem Deus escolheu, o tesouro maior terá. Queridos, nesse momento temos a oportunidade de estar dedicando ao Senhor o nosso louvor em forma de oferta. Quando nós ofertamos, quando nós trazemos os dízimos à casa do Senhor, nós estamos adorando ao Senhor também com aquilo que temos. Enquanto nós estaremos louvando ao Senhor esta canção, teremos a oportunidade de fazer isso com alegria. Pode sentar e estejamos louvando de coração, fazendo aquilo que o Senhor mesmo nos ensinou. Digno és de glória
e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã em nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado do seu povo com amor. O Senhor tem nos abençoado mesmo em meio a tribulações. O Senhor tem nos sustentado, tem sido nossa força, a nossa fortaleza, a nossa paz. Te agradecemos por cada dízimo e oferta que aqui foram depositados nessa noite diante de ti. E te entregamos, Pai, perdão, nesta manhã. Te entregamos, Pai, e te pedimos que o Senhor esteja recebendo para a honra e glória do teu nome, e que assim, ó Pai, possa ser utilizado por esta casa para a edificação do teu reino, para o crescimento, para a propagação do teu nome. É assim, Jesus, que nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, antes de passarmos para a mensagem de Deus, as crianças estarão ensaiando nesse momento para que elas possam ter uma participação no culto de Natal que acontecerá nesta quinta-feira. Então as crianças estarão se dirigindo lá com as professoras e também os adolescentes. Hoje será o encerramento da da classe de escola dominical dos adolescentes com a professora Sharon. Então todos os adolescentes também estão convidados a irem para a sala com a professora Sharon. E nós que aqui estivermos, vamos ouvir a palavra do Senhor com muito temor no nosso coração. E nesta manhã estaremos ouvindo a palavra de Deus através do seu mensageiro, o presbítero Alípio. Então, estaremos passando a palavra agora ao presbítero Alípio, que Deus o use com poder e graça do Espírito Santo. Saudamos a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de satisfação podermos, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor, para juntos, como Igreja de Cristo,
adorarmos e exaltarmos ao único que é digno e merecedor de todo louvor, de toda a nossa adoração. De forma que muito me alegro poder estarmos juntos nesse intuito. Convido a amada igreja a abrirmos a palavra do nosso Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do verso 32 ao verso de número 39. Hebreus 10, do 32 a 39. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos corparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos através do teu Filho amado Jesus Cristo. Te pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, operando em nossas vidas. Ser conosco, porque não somos nada, somos apenas o pó da criação, mas tu és um Deus forte e poderoso, Criador dos céus e da terra e mantenedor da vida, que nos conduz em paz, em comunhão contigo, nos sendo orientados pela tua palavra através do teu Santo Espírito. Fala com a tua igreja, nos conduz de acordo com a tua vontade, pois assim te oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, a Epístola aos Hebreus. Esta epístola possivelmente foi escrita no ano 65 depois de Cristo. Tem algumas pessoas que acham até que ela foi escrita no ano 100. Porém, como esta epístola cita no capítulo 13, versículo 23, um episódio que Timóteo foi liberto, então Timóteo estava com vida. E também ela não cita a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 com Tito. De forma que nos convém acreditarmos, e a maioria crê, que essa epístola foi escrita no ano 65 depois de Cristo. Também nós não temos com exatidão a autoria desta epístola. Alguns atribuem ela ao apóstolo Paulo. Porém, esta epístola não segue a mesma lógica, a mesma argumentação e linguagem descrita nas demais epístolas do apóstolo Paulo. Porém, há essa possibilidade de ser o apóstolo ou outro servo do Senhor que tinha grande conhecimento da história hebraica do Velho Testamento. Meus irmãos, também essa epístola não fica totalmente clara o público-alvo dela. Porém, nós conseguimos entender pelo conteúdo da sua mensagem, que retrata muitos exemplos dos israelitas
que mostra que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que mostra que em Cristo se cumpriu todos os sacrifícios da lei, que aquilo apontava para Cristo, e Cristo é o sumo sacerdote eterno. De forma que nós conseguimos entender que o público-alvo desta epístola eram para os hebreus que haviam se convertido ao cristianismo. Possivelmente para os hebreus cristãos agora que moravam em Jerusalém e em Roma, além também de outras áreas ali próximos. Mas os cristãos hebreus de Jerusalém e de Roma. Diante desta epístola, temos também um contexto histórico que estava acontecendo nessa época. Anteriormente à escrita desta epístola, nós temos o imperador Cláudio, o quarto imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana. Então, estava havendo, como todos sabemos, o Império Romano estava no seu apogeu. E Cláudio, esse imperador romano quarto, ele viveu do ano 41 depois de Cristo, o seu reinado como imperador a 54 depois de Cristo. E ele teve 4 esposas. A sua quarta esposa, o nome dela era Agripina, o nome da mulher Agripina. E essa esposa que ele teve já tinha um filho anteriormente a esse casamento com Cláudio, imperador romano. E o nome do seu filho era Nero, que também, por sua vez, era da família imperial, sobrinho do imperador Cláudio. Então essa Agripina agiu na vida de Cláudio e o incentivou a deserdar o seu filho britânico e nomear como sucessor real o Nero. Depois que assim ele o fez, Agripina envenena o seu esposo Cláudio e Nero, seu filho, passa a reinar em seu lugar no ano de 54 depois de Cristo. Nero se torna imperador romano e o seu reinado vai até 68 depois de Cristo. Nero é o quinto e último imperador desta dinastia. Meus irmãos, os cristãos não eram bem vistos pelos imperadores romanos, porque quando se dizia César, que era um título dado aos imperadores, esse César, e eles levavam nos seus nomes, César é o Senhor. Os cristãos, por sua vez, respondiam, Jesus Cristo é o Senhor. E eles não eram bem vistos. Devido às grandes perseguições, muitos se reuniam em cavernas, até nos cemitérios, locais que não iriam procurar eles naquele local. E Nero desenvolve o seu reinado, e no ano 55, um ano após ter assumido o trono, ele mata seu meio-irmão britânico, que era filho de Cláudio e da sua mãe. No ano 59, ele mata a sua mãe, Agripina. E no ano de 64, ele incendeia Roma. Com o incêndio de Roma, com a grande destruição, com a grande propagação do incêndio que destruiu 2/3 de Roma, queimou por vários dias, o foco maior foi 2 dias, mas passou vários dias queimando. Então, começou uma insatisfação no Império Romano, se cogitando e se desconfiando que quem teria incendiado Roma teria sido o Nero. E Nero, vendo aquela circunstância difícil diante do seu reinado, o resultado destruidor, para se livrar, ele traça um plano. Ele coloca a culpa do incêndio, que era citado como criminoso, nos cristãos. Pessoas que se reuniam em oculto e que tinham uma conduta na sua concepção e na construção do império que não condizia com os procedimentos do Império Romano. De forma que Nero consegue transmitir para o povo a ideia que quem incendiou Roma foram os cristãos. A partir daí, começa a grande perseguição aos cristãos no Império Romano. Sempre existiu, mas aí ela totalmente se intensificou. De forma que
os cristãos, além de perseguidos, tiveram os seus bens tomados, assaltados pelo Império Romano. Eles perdiam o que tinham por ser cristão. Não tinham mais direito às suas propriedades e suas posses eram tomadas, confiscadas pelo Império Romano. Dessa forma, esta epístola foi escrita e nós lemos esse texto de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32. Nós vemos que nesse período estava havendo e tinha já acontecido uma grande perseguição aos cristãos. Diante do texto, nós vemos que do versículo 32 ao versículo 34, nos relata alguns aspectos desta perseguição. Quando ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, quer dizer, depois de terem conhecido o Evangelho, sustentastes grande luta e sofrimentos. O 33 ele nos diz: ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, ora, tornando-vos co-participantes com aquele que deste modo foram tratados. Nós sabemos que durante o reinado de Nero, os cristãos eram lançados nas arenas e eram devorados por feras, e aquele espetáculo sendo assistido por todo o público para entreter as pessoas. E ele diz que aquele povo, ora, era exposto como um espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações. E outros irmãos se tornavam participantes naquele sofrimento, com aqueles que deste modo eram tratados. No versículo 34 ele diz também: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo a certeza de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aqui o escritor menciona a destruição dos bens dos cristãos. E ele diz que aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, a retirada e distribuição dos bens para outras pessoas. De forma que os cristãos estavam vivendo um período de grande tribulação, de grande provação, apenas pelo fato de serem cristãos. Não por ter cometido algum erro social, não por ter cometido alguma falha que fosse de encontro ao Império Romano, não, mas apenas por levarem o nome de cristãos. Do verso 35 ao verso 36, nós vemos agora o escritor mencionando a necessidade de perseverança na fé. E ele diz, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ele diz que era necessário aquelas pessoas, aqueles irmãos hebreus, não abandonarem a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, porque ela redundaria em grande galardão. O apóstolo Paulo me lembra das suas palavras quando ele diz que o peso, as provações que passamos, não há de se comparar ao peso de glória que teremos na eternidade, a recompensa em glória que teremos na eternidade. Ele chama de leves e momentâneas tribulações que passamos nessa vida, que não há de se comparar ao peso da glória que receberemos na eternidade. No versículo 36, o autor fala: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. De forma que, nesses dois versículos, nós podemos ver claramente o autor mencionando essa necessidade de perseverar até o fim. E ele diz: tende necessidade de perseverança, fazendo a vontade de Deus, para que depois de termos feito a vontade de Deus, alcançarmos a promessa da vida eterna. Então esse era algo que estava sendo mostrado e ministrado na mente daqueles cristãos. Já do o verso 38 e o verso 29, nós vemos uma afirmação e um encorajamento. Quando ele diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder,
nele não se compraz a minha alma. E no verso 39, ele traz um incentivo e uma declaração de confiança, quando ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. E era sobre esse tema que queríamos meditar um pouco nesta manhã. Nós, Igreja de Cristo, não somos dos que retrocedem para a perdição. Meus irmãos, mas existem grandes inimigos da igreja que podem levar os cristãos a retrocederem na sua caminhada. Dentre muitos inimigos que existem, nós queríamos destacar apenas 3 situações que levam os cristãos a retrocederem na fé. A primeira delas é a perseguição e a angústia por causa da palavra de Deus. Aqueles irmãos sofreram grandes perseguições, e aquela perseguição sofrida é um sinal, indica o que acontecerá na grande tribulação, como será o sofrimento dos cristãos. A privação também desta pandemia, que muitos tinham posses e não podiam usufruir, muitos tinham os bens e não podiam usufruir liberalmente dos seus bens, também indica como será na grande tribulação, quando os cristãos terão os seus bens absorvidos pelo aquele governo do anticristo, quando os cristãos serão oprimidos. Mas, meus irmãos, a perseguição e a angústia por conta da palavra é algo que tem se levantado para fazer a igreja retroceder. No livro de Mateus, no capítulo 13, Mateus 13, verso 20 e 21, um texto extremamente conhecido da igreja, que trata da explicação da parábola do semeador, ele nos diz, 20 e 21, o que foi semeado no solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus Cristo já havia deixado registrado e dito aos seus discípulos que muitos iriam se escandalizar e abandonar a fé por conta das perseguições e das angústias por conta da crença na palavra do Senhor. Em nossos dias nós não temos as mesmas perseguições que tinham no início e que haverá no governo do anticristo. Mas nos nossos dias nós temos também muita perseguição. Muitas perseguições no trabalho, muitas perseguições na escola, na faculdade, por se levar o nome de cristão. Temos também, em muitos casos ainda, perseguição na própria família, quando pais, quando mãe, quando pai proíbem filhos de menores de vir à igreja. Proíbem e dizem, até filhos de maiores, que se vierem à igreja, não usem mais as suas residências. Procurem outro lugar para ficar. Felizmente ainda existe isso hoje na nossa cultura. E isso são perseguições que se levantam com o objetivo de retirar da fé os cristãos. Mas nós não somos dos que retrocedem. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse que os da própria família se levantariam em perseguição ao servo de Deus. Isso também ele nos disse. E ele disse também que quem não deixar pai e mãe, se for necessário, por amor dele, não é digno dele. Também o Senhor Jesus Cristo nos diz em Marcos 10, de 29 a 30, que quem perder família, bem, pai, mãe, por amor dele, receberá 100 vezes mais nessa vida e muito mais receberá o galardão na vida eterna. De forma que o Senhor nos orienta e nos mostra que as perseguições existirão. Porém, o servo de Deus verdadeiro permanece na fé, mesmo diante das perseguições, porque nós não somos dos que retrocedem. Em segundo lugar, nós queremos destacar
que a segunda situação que tem levado muitos a retrocederem são os cuidados do mundo e a fascinação nas riquezas. O mesmo texto que lemos de Mateus, no capítulo 13, agora o versículo 22, a explicação de Jesus Cristo a respeito da parábola do semeador, ele nos diz: o que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Quantos que aqui estavam não mais permanecem em nosso meio? Não porque achavam que não estavam no local certo, mas porque preferiram o mundo com a sua fascinação, com os seus cuidados, com os seus prazeres, a servir ao Senhor Deus. Certa vez eu evangelizando um colega meu de serviço em Caruaru, ele dizia o seguinte: eu sei que isso é verdade, mas eu prefiro ir para o inferno do que deixar de usufruir as coisas boas do mundo. É muito bom usufruir as coisas do mundo, é muito bom, é muito importante, e eu prefiro ir para o inferno do que deixar de usar o que o mundo oferece. Meus irmãos, esse homem faleceu há cerca de 1 ano. Ele estava doente e ainda permanecia com esse mesmo pensamento: eu prefiro ir para o inferno do que deixar de praticar as coisas mesmo erradas que o mundo oferece, porque são boas para a carne. E muitos têm abandonado a Cristo devido às coisas erradas que o mundo apresenta, porque não podemos servir a 2 senhores, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus, como nos diz o apóstolo Tiago na sua epístola. Mas, meus irmãos, também em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, nós temos um exemplo clássico de abandono da fé pelos prazeres do mundo. Quando diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, disse Paulo. Porque Demas, que era um cooperador do evangelho junto com Paulo, chegou em determinado momento da sua vida que decidiu abandonar o evangelho por amar o presente século, por amar este mundo, por amar o que aí está posto a lhe oferecer, que desagrada a Deus. De forma que muitos têm abandonado a Deus por conta dos cuidados do mundo e por conta da fascinação das riquezas. A palavra do Senhor nos exorta que muitos que desejam ficar ricos têm se atormentado com muitos flagelos e abandonado a fé, porque muitos que desejam ser ricos não seguem os princípios bíblicos para obter a sua riqueza e preferem ser ricos de dinheiro e ser pobres da graça de Deus, do conhecimento e de fazer a vontade de Deus. De forma que esta fascinação que a riqueza promove tem levado muitos a abandonarem a fé. Não que ser rico seja errado, não que o crente não pode prosperar, mas temos que prosperar, se assim o Senhor permitir, de acordo com os princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, em terceiro e último lugar, um dos motivos que tem levado muitos a retrocederem na fé é o seu próprio bem-estar. O seu bem-estar está acima de todas as coisas. O seu próprio bem-estar está acima para ele do evangelho, das pessoas, da família, da igreja, de tudo. E muitos também seguem esse princípio e abandonam a fé, porque o seu Deus é o seu ventre. O seu Deus é o seu ventre. Vamos ver o que é que nos diz lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, de 18 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois muitos andam
entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Isto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de renúncia. E o Senhor Jesus Cristo não escondeu essa situação, porque ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando nós seguimos a Jesus Cristo verdadeiramente, nós destruímos esse Deus com letra minúscula do ventre, do próprio bem-estar, do seu próprio eu, do seu próprio ser, porque nós negamos a nossa vontade para admitirmos e praticarmos a vontade do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos preferem o seu próprio bem-estar, não querem abandonar algumas coisas que têm à disposição por amor do Evangelho e continuam servindo a si mesmo. Eles são os seus próprios deuses. É ele mesmo, é a própria pessoa, o seu bem-estar, o seu ser, o seu eu. Também nos havia dado um exemplo a esse respeito, o próprio livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 12, versículo 16, nós temos um exemplo de alguém que fez do ventre o seu Deus, do seu próprio bem-estar. E ele diz assim, Hebreus 12, 16: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história de Esaú. Esaú e Jacó. Esaú sai para caçar, consegue, depois de alguns dias, adquirir aquela caça, retorna sem forças e chega quase que desfalecendo no seu lar. Encontra Jacó e Jacó lhe faz uma proposta: meu irmão, eu fiz uma sopa de lentilhas e agora eu lhe ofereço essa sopa em troca do direito de primogenitura. Esaú pensou assim: eu já estou aqui quase para morrer. Se eu não comer essa sopa, eu vou morrer. Então ele vai ser o primogênito mesmo. Então é melhor eu vender, pegar essa sopa e tomar e não morrer, porque senão eu morro e ele vai ser o primogênito. E o texto diz que não sejais como Esaú, um profano, que por um repasto, ele compara até com alimento de gado, ele por uma sopa, ele trocou o direito de primogenitura. Será que realmente Esaú morreria se não tivesse tomado aquela sopa? O que é que os irmãos acham? Será que naquele local onde habitava Esaú, Jacó, seu pai, todos os servos, os escravos, não tinha ninguém que visse a Esaú estava passando necessidade, padecendo de fome e que lhe trouxesse algum alimento? Será que Esaú morreria mesmo se não tomasse aquela sopa? Será que ninguém iria o ver e iria o servir? Mas o imediatismo, a necessidade imediata dele, ele colocou acima da primogenitura que lhe era dada. E foi registrado como exemplo a não ser seguido. Trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E tudo que o mundo oferece, tem uma música que nos diz isso, Sérgio Lopes: tudo que o mundo nos oferece diante do Senhor Jesus Cristo, diante do Evangelho, tudo de bom que o mundo possa nos oferecer são apenas lentilhas, nos diz essa música. De forma que nós não somos dos que retrocedem, do que colocam em primeiro lugar o seu próprio bem-estar e retrocedem para servir o seu próprio bem-estar, o seu próprio eu, a sua própria vontade. Meus irmãos, para finalizarmos, nós queremos dizer novamente: contudo, não somos dos que retrocedem para a perdição, e sim dos que procedem
para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós não somos dos que retrocedem, somos dos que continuam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é a Jerusalém Celestial, que é estarmos com Cristo, a despeito de sofrimentos, de dificuldades, a despeito do que o mundo possa nos oferecer e a despeito de renunciarmos o nosso próprio bem-estar. Mas nós não somos, como diz o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Meus irmãos, a Bíblia diz em vários locais: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a sua parte na Nova Jerusalém. Todos nós sabemos disso. E o apóstolo Paulo nos cita um texto, célebre texto e belíssima confissão, que nós queremos ler esse texto para finalizarmos essa mensagem. Está em Romanos, todos nós conhecemos, mas vamos ler em conjunto esse texto. Romanos 8, 38 e 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Todos acharam? Diz assim, todos: porque eu estou bem certo de que nem morte e nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque não somos dos que retrocedem. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos, porque somos fracos e pecadores, mas através do teu Espírito, o Senhor nos conduz à tua vontade. O Senhor opera em nós, tanto o querer como o realizar dela. O Senhor nos conduz em paz, debaixo do teu conselho, e depois nos recebe na glória, na eternidade. Te louvamos, Senhor, pela segurança que temos, que sabemos que a despeito das perseguições, dos cuidados deste mundo, das fascinações da riqueza, do próprio bem-estar humano, nós vencemos tudo isso através da fé em Cristo Jesus. E esta fé nos foi dada através do teu Filho Jesus, pela tua graça e pela tua misericórdia. E é por ela que te clamamos, que o Senhor nos conduza em paz e em comunhão contigo, caminhando rumo a Jerusalém Celestial, para como igreja de Cristo, estarmos juntos na eternidade, glorificando e exaltando aquele que comprou a sua igreja com o preço do seu precioso sangue. Recebe nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração, no nome do Senhor Jesus Cristo, o que vive e reina eternamente. Amém. De pé, em continuidade, louvar ao nosso Deus, que tem poder para nos salvar, que tem poder para nos transformar, o Deus que entregou a sua vida por cada um de nós. De um amor perfeito, perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança.
salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso ao mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso ao mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Meus queridos, nós louvamos a Deus pela sua palavra, palavra de exortação, de confiança, a que possamos prosseguir, sabendo o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pelos feitos do Senhor no meio do seu povo. Louvamos a Deus pelo que Deus tem feito, pelo seu cuidado para com a sua igreja. Nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos, Hélio e irmã Leidinha, graças a Deus, passaram por uma dificuldade. Nós queremos convidá-los para orarmos ao Senhor, né, em gratidão pela restauração da sua filhinha. Queremos convidar os irmãos aqui para nós agradecermos ao Senhor por este momento. E hoje, sobretudo, né, hoje, dia 20, um aninho que ela comemora hoje, a sua filhinha. E nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Hélio, que passou por uma cirurgia, e a Laila, que também teve uma dificuldade essa semana, mas que graças a Deus, o Senhor, sempre gracioso, cuidando das nossas vidas, né? A serva do Senhor está aí, né? Graças a Deus. E hoje completa um aninho, e nós nos alegramos com esta família, para a glória do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, pelo cuidado do Senhor na vida deles, pelo cuidado do Senhor, ó Pai, na vida da Laila, do Hélio. Nós somos gratos, Senhor,
por tudo que o Senhor tem demonstrado, pelo teu poder, pela restauração, pelo cuidado, Senhor, com a vida dos teus servos. Ó Pai, que o Senhor continue derramando das tuas bênçãos, da tua graça sobre a vida deles, desta família do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela vida da Laila, que completa também mais um ano de vida hoje. Que o Senhor continue concedendo a ela saúde, crescimento, tanto em sabedoria como em estatura diante de Deus e dos homens. Nós te agradecemos por esta família, da qual nós rogamos a tua bênção nesse instante. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Pena que a gente não pode dar uns beijos nessa bochecha, mas nós louvamos a Deus, irmãos, por cada vida, por você que aqui está nessa manhã. Nós louvamos a Deus pelo conselho da igreja, que, como mencionado no domingo passado, o cuidado que o conselho da igreja, a pessoa do presbítero Alípio, da irmã Luísa, representaram para a escola, com toda essa trajetória de 20 anos, e também o conselho da igreja, todos os presbíteros que também colaboram e colaboraram também na cooperação deste trabalho. Nós louvamos a Deus pelo retorno do presbítero Paulo, ausente aí um período por questão de trabalho, mas de volta, já voltando e atuando, louvando ao Senhor. Nós somos gratos a Deus pelo conselho desta igreja, pelo cuidado, pelo zelo a qual o Senhor tem nos conduzido. Meus irmãos, no mais, nós vamos receber a bênção do Senhor. Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e o consolo do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Não precisa sentar, nós já vamos nos despedir. Só lembrando que nesta quarta-feira nós não teremos o culto de oração, em virtude do nosso culto ser o culto de Natal. Nós vamos fazer, então, na quinta-feira, o culto de Natal, às 20 horas. Então, se programe, venha com a sua família e vamos adorar o Salvador. E domingo que vem, teremos a nossa AGO, a Assembleia Geral Ordinária. E todos os membros são convocados. Não é uma opção, irmãos, é uma convocação. Então, nós não podemos faltar como membros comungantes da igreja. Venha estar conosco para podermos participar da nossa reunião. E o culto de Ano Novo, que será no dia 31, quinta-feira também, às 22h30. Vão todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Stay